No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito da defraudação, que ao mesmo tempo que é um assunto bem comum e bem recorrente no nosso meio cristão, ele também é pouquíssimo falado. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Oi, eu sou a Isa e seja bem-vindo de volta ao meu canal, ao nosso canal. Eu decidi compartilhar um pouco da minha experiência, do que eu passei, como que eu fiz, o que eu fiz, como eu venci, se eu venci. Eu decidi compartilhar um pouco da minha experiência com vocês, para que de alguma forma te abençoe. Então vamos lá do começo, né? O que é defraudação? Defraudação é você iludir alguém, é você enganar alguém, é você se aproveitar da situação, é você criar expectativas de que você não é capaz de suprir, é você ter algo tipo sem compromisso, sabe, com outra pessoa. Traduzindo, é aquele famoso banho-maria, aquela famosa friendzone, ou as fanfics, que é você mesmo se defraudando, ou seja, uma autodefraudação. É um tipo de fuga, sabe? É uma forma que você tem de alimentar o seu ego, e isso é um pecado. E tá lá em 1 Tessalonicenses 4, no versículo 6. É como que isso acontece de fato com as pessoas, né? Comigo foi assim. Eu já falei diversas vezes aqui nesse canal, e eu vou ser rainha de falar isso, de que eu tinha uma carência. E essa carência eu achava que as pessoas, as coisas, o mundo todo ia suprir. Sendo que na verdade não é. É o próprio Jesus que ia suprir, que ele é o único capaz de suprir, foi o único capaz de suprir essa minha carência, essa minha necessidade. Mas na minha fase, né, de mais nova, de adolescente, eu achava que eram as pessoas. Apesar de ser cristã, apesar de ir pra igreja, eu não conhecia de fato Jesus, eu não me relacionava com ele. E esse é um dos meus principais erros, mas esse é para um outro vídeo. Voltando, né, pra parte da defraudação. Como eu falei, eu tinha uma carência, né? Eu achava que as pessoas, as coisas, de alguma forma iriam me suprir. E com isso, eu fui dando, tipo, uma abertura pros meninos. E com isso, de certa forma, uma abertura também pra defraudação acontecer na minha vida. Eu acabei me envolvendo em brincadeirinhas, de conversinhas, de ficar conversando com o menino, de ficar, tipo assim, alimentando e sendo alimentada, de, tipo, a gente vai casar, a gente vai formar uma família. E eram às vezes meninos da igreja, entendeu? Eram os meninos da igreja, mas eles ficavam com essas conversinhas, com esses papinhos de ficar, vamos ter alguma coisa e tudo. E sempre ali na friendzone, sempre ali nos banho-maria, sabe? Gente, sendo bem sincero, isso alimentava o meu ego, mas não me fazia bem. O meu coração, ele foi ficando, tipo assim, pedacinhos, sabe? Porque eu criava expectativa e a pessoa não correspondia. Ou muitas vezes eu mesma já gerei expectativa que eu também não consegui suprir. E com isso foi virando uma bola de neve sem fim. Eu não fiz o básico, né? Que era você guardar o seu coração acima de todas as coisas, como fala lá em Provérbios, né? Sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Então, nesse rolê, por ter essa carência e não ser Jesus o supridor dessa carência, eu fui defraudada. E por ter sido defraudada, eu comecei a defraudar as outras pessoas. Isso virou uma bola de neve que você já sabe onde pode levar, né? Onde isso pode dar. Mas no meio disso tudo, eu encontrei Jesus. E glória a Deus. E graças a Deus que eu encontrei Jesus no meio dessa confusão toda. Eu vi que isso estava errado. Então, se você, essa garota cristã que tá vendo esse vídeo agora, e se deu conta de que você tá passando por isso, de que você passou por isso, você está repetindo isso, enfim, que você se deu conta de que é pecado, de que é errado e que isso não agrada o coração de Deus, faça a mesma coisa que eu fiz. Na época que eu entendi que isso era errado, que isso não era o que Deus tinha pra minha vida, de que não era o que Deus queria pra mim, e de que tava totalmente contra aquilo que a palavra de Deus diz, né? O que eu fiz? Eu me arrependi daquilo que eu estava fazendo, né? Então eu me arrependi diante de Deus e comecei a ser honesta comigo mesma, de que eu tinha essa carência, de que eu precisava de Jesus, de que eu precisava consertar essas coisas dentro de mim. Eu falei, Jesus, eu preciso de você. E aí eu entrei em diversos propósitos, eu fiz coisas, né, dentro de mim. Eu fiz listinhas, eu fiz resoluções dentro de mim. Eu fiz votos que eu não ia fazer mais isso. Enfim, eu fiz diversas coisas que me ajudaram a sair disso. A principal e a que eu recomendo é se arrepender e reconhecer que você precisa de Jesus e que essa sua carência você só vai conseguir suprir em Jesus e em ninguém mais e nada mais. E com isso eu me arrependi, né? E eu entendi o meu valor. E depois que eu entendi o meu valor, as coisas foram começando a se encaixar, sabe? Aquela carência, Deus foi suprindo. E as coisas foram começando a fazer sentido dentro de mim e fora de mim também. E aí, de fato, eu vi, e o próprio Deus, ele trouxe essa revelação pra mim, né? De que eu precisava pedir perdão pra algumas pessoas, que eu tinha defraudado, que eu tinha machucado, que eu tinha iludido, que eu tinha deixado no banho-maria. Então, Deus, ele me levou a esse lugar de pedir perdão pra algumas pessoas, de pedir perdão pelo que eu fiz com algumas pessoas. Tinham pessoas específicas, sabe? Meninos específicos que eu sabia que eu tinha usado, que eu tinha feito isso. Então, Deus, ele me levou pra esse lugar de pedir perdão, de ir lá e me arrepender, de falar, olha, eu fiz isso contigo, eu não queria fazer mais. Foi algo humilhante? Foi, né? Mas isso fazia parte do meu processo de cura e foi algo específico que Deus falou comigo. Talvez Deus não vai falar isso com você e eu torço pra que não. Mas se ele falar, já tem uma pessoa aqui que passou por isso e foi uma forma que Deus, né, deu, uma estratégia que Deus deu pra ela vencer, né?
E vem a segunda parte, né, desse processo de cura e de libertação, dessa defraudação, desse lugar que eu me meti. E agora, depois de ter, né, reconhecido, ter sido honesta, pedir perdão, me arrepender e me voltar pra Jesus e pedir perdão para as outras pessoas que eu magoei, pros outros meninos, né, que eu magoei, que eu feri, que eu defraudei. Enfim, depois de ter, né, passado por esse rolê todo, veio a parte que eu precisava mudar o meu comportamento. Então eu me arrependi e mudei meu comportamento. E isso foi com base na palavra de Deus, lendo a Bíblia, me expondo à palavra de Deus, pedindo ajuda pra Deus, pedindo Deus me ajuda, supre as minhas carências, eu preciso de ti, ajuda pra ele, falando assim, Deus, eu realmente preciso de você, muda meu pensamento, que eu não faça isso com outras pessoas, que eu não me coloque nesse lugar de novo, eu preciso saber do meu valor. E todos os dias é uma mudança, né, uma renovação, como Paulo fala, pra gente transformar a nossa mente. Então foi algo que eu passei. Foi uma fase bem chatinha que eu poderia sim ter me guardado diversas formas de ter passado por isso, mas eu passei, eu venci. Se você tem passado por isso, saiba que é possível vencer, de que você tem um lugar que você pode ser vulnerável, de que você pode pedir ajuda pro Senhor e que Ele é forte o suficiente pra tirar a gente desse buraco que às vezes a gente se mete, né, dessas confusões que às vezes a gente se mete e não sabe nem de onde começou e por onde começou, mas Deus, Ele é capaz, Ele é forte o suficiente pra tirar a gente desse lugar. Então, minha recomendação é essa. Se você se encontra nesse lugar, se arrependa e peça ajuda pra Jesus. Eu acho que esse é o principal direcionamento que eu poderia te dar e o principal conselho que eu poderia te dar. Se arrependa e volte pra Jesus e volte seus olhos pra Jesus e busque Ele com toda a sua força. Com certeza esse é o primeiro passo de uma caminhada que vai valer muito a pena. E é isso, gente. Esse foi um pouco do vídeo, abrindo um pouco meu coração, falando das coisas que eu vivi, das minhas experiências. E de verdade, de todo o meu coração, eu espero muito que te abençoe, que de alguma forma as minhas vulnerabilidades, as minhas fraquezas que foram tratadas em Jesus e hoje elas são cicatrizes, elas possam te ajudar, né? E possam te fazer ver que em Jesus a gente pode vencer, que com certeza a gente vai vencer e que o mundo é muito melhor com Jesus do nosso lado. Deixar teu like, por favor, para que eu volte trazendo outros conteúdos. Esse conteúdo, ele é um pouco extenso, então tem outras vertentes, outras coisas que a gente pode trazer a respeito disso, sobre a autodefraudação, sobre o que fazer quando a gente passa com os meninos. Enfim, tem muitas coisas que a gente pode trazer a respeito disso. Então deixa teu comentário aí embaixo, porque fica mais fácil saber como eu te ajudo, o que eu posso trazer, quais são as coisas que eu posso fazer pra poder te ajudar. Por hoje é isso, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, tchau!